Olá, inovadoras e inovadores, estamos aqui no Impulse Fórum. Sejam bem-vindos ao ImpulseCast, esse espaço onde a inovação ganha voz e inspira ação. Aqui a gente acredita no poder das conexões que impulsionam, que inspiram negócios, pessoas e comunidades. E prepare-se para se conectar, ouvir, se inspirar, porque hoje eu estou aqui com a Bia Santos. Bia, me conta um pouquinho, por gentileza, qual é a sua história, o seu nome, o seu porquê dentro dessa jornada de empreendedorismo. Ai, maravilha. Super obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que é tão importante, né? Empreendedorismo no Brasil. Bom, eu sou empreendedora social desde que me entendo, assim, enquanto ser humano. Comecei, na verdade, né? Me interessei um pouco mais por esse tema, entendi mais sobre empreendedorismo ali um pouquinho depois do ensino médio. Por conta de um projeto tocado com dois colegas de turma, eu aprendi um pouco mais sobre educação financeira. Tô falando, gente, isso há 10, 15 anos atrás, então a gente não falava tanto de finanças como a gente percebe hoje, né, nas redes sociais. Então, era um tema muito novo, principalmente olhando para a juventude, e foi ali que eu me apaixonei pelo tema e entendi o quanto aprender sobre o dinheiro era importante, principalmente antes de entrar no mercado de trabalho, né? Eu tava ali nos meus 16, 17 anos, então foi extremamente importante que eu já comecei, recebi minha primeira graninha, né, meu primeiro emprego, já com uma perspectiva de curto, médio e longo prazo, entendendo melhor, né, sobre esse mundo do crédito, o papel dos bancos, sobre investimentos. Caramba. Então, tudo isso foi muito importante para minha trajetória. E a ideia da Barcos, o meu negócio, veio exatamente daí, dessa vontade genuína. Nem entendia muito bem o que era empreender de fato, mas eu já tinha, né, essa veia, assim, empreendedora, esse desejo de continuar ali pesquisando, entendendo. Exatamente. Eu tô vendo, Bia, desculpa, só fazer essa movimentação aqui, porque eu tô vendo que é muito nova. Você já começou ali com 15, 16, enquanto boa parte do pessoal no ensino médio tá ali preocupado com outras questões, e aí vem essa educação financeira, ela vem já de onde, assim? Qual foi essa inspiração inicial, esse movimento que te trouxe para esse lugar, né? Você viu em uma aula, você viu uma pessoa que te inspirou? O que foi que causou esse grande desejo de seguir por esse caminho da educação financeira? Bom, na verdade foi por conta de um projeto de iniciação científica numa escola pública, né? Eu estudei numa escola pública lá no Rio de Janeiro. E por conta desse projeto de pesquisa, uma das minhas professoras, grandes mentoras, já estudava sobre o comportamento do consumidor. E eu achei o tema interessante porque eu sempre gostei de comportamento, de estudar pessoas. Então a proposta é que a gente estudasse mais sobre o comportamento do consumidor jovem. E a gente percebeu na época, fazendo uma pesquisa com mais de 200 jovens dentro ali da nossa comunidade, no subúrbio do Rio, que a nossa geração não sabia nada sobre o sistema financeiro nacional, tinha dificuldade de acessar crédito, gente, não sabia nada de investimento, e descobrimos depois disso que não era só a nossa geração mais novinha, que a geração mais velha também tinha seus desafios com o tema. Então, na verdade, foi por influência de professores, e que eu gosto muito de citar sempre, da importância de políticas públicas bem aplicadas, da importância de professores que são mentores, identificam, né, esse potencial. Porque eu sempre fui uma jovem muito curiosa, e esses professores, eles foram ali a grande base para que eu estudasse sobre um tema diferente, me apaixonasse. Isso foi o que que guiou, na verdade, minha carreira e meu propósito de vida. Excelente. Então, eu vi que você já começou a falar um pouquinho sobre o seu negócio também, e aí eu fiquei muito curioso quando você falou essa parte do ensino médio, especialmente, porque, de fato, é uma fase muito efervescente, a gente está ali com várias coisas para lidar, emocionais, essa perspectiva de futuro, na questão profissional especialmente, né? E aí você já tem essa inspiração de uma base que é educacional. Eu acho que essa palavra talvez traduza bastante do que é essa Barcos, né? Esse movimento que você institui enquanto negócio, enquanto EdTech, que tem aí a educação financeira como um dos pilares que constituem esse seu movimento, né? Tá de acordo? Procede? Como é que você elabora essa jornada? 100%. 100%. Melhor apresentador, gente, aqui, ó. Porque é exatamente isso, né? A Barcos, ela se caracteriza uma EdTech, né? Uma startup de educação, exatamente por eu acreditar, né? E pelo meu sócio fundador, que era meu colega de turma. Olha, então já mostra aí como networking, a conexão, né? Desde novinhos. Tá vendo? A gente compartilha esse propósito de vida, então é muito interessante. A gente decidiu fundar a Barcos enquanto negócio de educação.
exatamente por acreditar que a educação é a grande base de tudo, né? Foi a educação que transformou as nossas vidas, a educação financeira que nos possibilitou, né, construir, enfim, a gente vem de famílias de classe média baixa, de contextos, né, de periferias do Rio, então isso fez com que em uma geração, né, a gente conseguisse fazer ali a transformação. E a gente sabe que dados do Brasil mostram que a gente precisa normalmente de 9 gerações para conseguir, né, uma mudança de classe, né? E a nossa família, muito apoiada pelos meus avós, meus pais, né? A família dele também, a gente conseguiu fazer isso em pouquíssimas gerações. E muito por conta do acesso à educação de qualidade, né? Numa escola pública no Rio de Janeiro, uma escola federal. A gente foi para a universidade pública também. Então, de novo, trago aqui muita importância de políticas públicas bem aplicadas, né? De bons professores, mentores que conseguem enxergar, né? Enfim, o potencial dessa juventude. E que todo mundo, né, que está assistindo aqui, seja jovem, seja adulto, né? Você pode, primeiro, potencializar a sua carreira, né? É importante você acreditar naquilo que você faz, nas suas vontades, nas suas competências, o que você enxerga que você faz bem. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Para quem já é adulto, mais velho e tem o potencial ali de mentorar, de olhar com mais atenção para essa geração que está vindo, você também faz parte dessa transformação social, né? Então, mentore, esteja perto, veja esse potencial futuro, que foi isso, na verdade, que transformou a minha vida. Olha, isso me chamou muita atenção quando você traz essa questão de mentorar, né? De ter uma jornada que ela não é só, né? A gente não anda só. Então, essa percepção de que há uma série de outros agentes, outros atores, pessoas que somam nessa jornada, eu acredito que seja o grande valor, né, que traz também para esse aspecto dessa jornada de educação, de aprendizagem, e que ao aprender a gente está, ou melhor, ao ensinar a gente aprende, e ao aprender também nessa relação de troca a gente acaba aprendendo também. Eu me embolei aqui um pouquinho, acho que sim, né? Ensino-aprendizagem, galera, é isso aí. Pesquisar um pouco sobre esse conceito, acho que é bastante interessante a gente fundamentar, porque a Bia traz isso aqui. Eu estou sentindo na fala da Bia justamente todo o carinho, o cuidado, o zelo que cada uma e cada um teve, que contribuiu aí para a formação não somente da Barcos enquanto negócio, né? Acredito que a Bia enquanto identidade, enquanto pessoa, enquanto sujeito, nessa perspectiva de transformação social. Bia, eu fiquei curioso também sobre a maneira como a Barcos conduz isso, como ela inicialmente foi pensada, projetada, desenhada, e como hoje ela está atuando no mercado nacional, né? Ou internacional, se houver perspectivas. Como é que hoje o cenário está desenhado ou propenso a ser continuado em 2026, né? Pensando em 2026, 30, 40, enfim. Quais são as perspectivas? Como está hoje e quais são as perspectivas da Barcos no mercado nacional? Perfeito, maravilha. Na verdade, a Barcos, ela né, na época, a gente entende pouco também no mercado de venture capital, mercado de startup, era uma realidade distante, né, da nossa realidade. A Barcos, ela nasceu numa perspectiva um pouquinho invertida na maioria das startups. A gente começou olhando muito para metodologia, menos para tecnologia, com o intuito de ter muita certeza de validar que o que a gente estava construindo realmente dava certo e transformava a relação com o dinheiro, principalmente das populações mais vulneráveis, né? Então a gente olha muito para classe C, D e E, a gente olha muito para o grupo de mulheres, pessoas negras, juventude, pessoas que moram fora ali do eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe, né, que recebe normalmente a maioria das iniciativas. Então, a gente sempre teve um olhar muito forte exatamente para as populações que não tinham acesso pleno a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de prática, e uma conexão saudável com o mercado financeiro, né, com as instituições financeiras. Então, a gente começou olhando muito para escolas. Foi o primeiro modelo de negócio da Barcos, né? A gente implementava educação financeira nas escolas, olhando para os alunos, para os responsáveis, para os professores e para a comunidade escolar. Foi chegando 2020, né? A gente, enfim, teve pandemia. A gente estava num momento, né, super crítico, em que a gente estava, na verdade, construindo a nossa primeira rodada de investimento para atrair esses investimentos e trazer tecnologia. Foi ali que a gente percebeu, caramba, ou a gente ia captar mal, ou a gente tinha que pivotar, né? Trazer tecnologia de uma outra forma. Então, eu gosto de trazer essa história, por quê? Porque muitos acreditam que empreendedorismo é uma trajetória linear. Exatamente. Né? Que a gente não muda, que a gente não pivota, né? Que a gente não repensa, às vezes, o modelo de negócio, o produto. E no nosso caso foi assim. Durante os primeiros anos ali,
A gente tinha um modelo um pouco mais tradicional, estávamos nos preparando para expandir através de tecnologia e quando bateu pandemia 2020, a gente teve que repensar tudo. Então, as escolas, que era o nosso principal cliente, fecharam as portas. Então, a gente precisou pensar outra maneira de estar na mão das pessoas, de estar na casa das pessoas. É o e agora que surge no meio da jornada e que a gente tem que redirecionar ali o fluxo, Exatamente, né? Isso acontece, né? Em toda a trajetória. Então, foi em 2020, na verdade, que a gente lançou o nosso principal produto, que é o nosso principal produto até hoje, que é um chatbot, uma robô, que ensina educação financeira através do WhatsApp. Então, a gente sabe que o WhatsApp está na mão de 96% da população, né? E a gente consegue alcançar exatamente os espaços que normalmente a maioria dos aplicativos, por questões de internet, né, de letramento digital, a gente não consegue chegar. Então, a gente desenvolveu a Yara, que é a nossa chatbot com inteligência artificial. E isso potencializou muito o nosso impacto, né? A gente saiu de impacto de 10 mil pessoas para 200 mil pessoas em poucos anos, em todos os estados brasileiros, né? Conseguindo entregar, enfim, todos os resultados ali, todas as métricas, os indicadores que a gente precisa. E isso mostra, de novo, né? O quanto não existe uma resposta única, né? Enquanto a trajetória não é linear, existem altos e baixos, mas se você tá mais apaixonado pelo propósito e pelo problema do que pela solução, a gente sempre encontra uma maneira de chegar mais longe, né? E de continuar o nosso trabalho. Muito bacana, Bia. Eu observei aqui, enquanto você ia falando também sobre a questão da Barcos e a decisão, né? A tomada de decisão no contexto ali da pandemia, nesse ano crítico de 2020, em que, de fato, as escolas fecham, vários estabelecimentos fecham, a gente tem uma queda absurda ali, números expressivos de vários empreendimentos que, de fato, tiveram que fechar as suas portas, né? E como o papel da inovação dentro dessa perspectiva tecnológica foi fundamental para que as pessoas pudessem reestruturar a sua rota e possibilitar ali talvez outros caminhos mesmo, redirecionar um pouco desses planejamentos que estavam ali. E aí eu vejo que você integrou a sua própria jornada, você se manteve ali firme, de alguma maneira, a esse propósito de trabalhar a educação financeira, agora trabalhando com uma outra tecnologia que já estava à mão das pessoas, né? Então foi uma adaptação de um contexto, mas muito mais pensando em esse olhar que foi direcionado para cada uma e cada uma das pessoas periféricas, mulheres, homens e mulheres negras, enfim. E tá tudo isso muito atrelado com a sua própria identidade, né? Então há um caminho que é desenhado, projetado, traçado, tomadas de decisão ali, mas muito mais em função também dessa história que você carrega, dessa memória e, sobretudo, me corrija se eu estiver equivocado, a soma dessas conexões que foram feitas durante todo esse processo, né? Perfeito. Muito bacana ter esse movimento, esse entendimento. E aí tem um dado curioso também que eu fiquei sabendo, que você foi ali, teve uma titulação nova, famosa, requisitadíssima, da Forbes Under 30. Como é que isso se impactou positivamente essa jornada de empreendimento? Impactou muito positivamente. Eu lembro de quando, né, pegava ônibus cheio, tinha jornada tripla, faculdade, trabalho, estágio. Eu lembro de sempre passar nas bancas de jornal, né, e ver lá a revista da Forbes com, enfim, os empresários do ano, né, com notícias assim. E foi engraçado porque eu me projetava ali de alguma forma, né? Eu via pouquíssimas meninas como eu, infelizmente, né? Felizmente, por um lado, eu sou exceção à regra. Eu acho que não é à toa que a Barcos ela acaba abraçando públicos mais diversos, né? E que tem ali em situação de maior vulnerabilidade, porque a gente sabe que infelizmente, é onde as oportunidades demoram mais para chegar. E eu me via ali naquela revista, eu via o meu trabalho ali naquela revista, mas eu não sabia muito bem nem quando, nem como. Mas eu enxergava ali estar num espaço de representatividade para inspirar outras meninas que, como eu, né, queriam transformar o mundo, mas que não tinham uma inspiração, não tinham em quem se inspirar ali, né? Então, a Forbes, ela veio no finalzinho de 2020, foi um ano de pandemia, foi exatamente quando a gente lançou essa solução nova. Sim. E foi um ano também que eu decidi que eu não deixaria, né, aquele momento difícil acabar com o meu negócio, acabar com o meu propósito. Então, eu estava muito à frente de diversos eventos, né, participando e tal. E eu recebi a notícia da Forbes, foi muito interessante, porque eu nem tinha feito a inscrição naquele ano. Olha, foi uma indicação interna, eles viram o meu perfil, acharam que, enfim, tinha uma baita conexão com a lista Under 30, né, que é a lista de jovens mais inovadores e distintos, né, do país de cada ano. E, então foi uma surpresa dupla para mim, porque olha que engraçado, né?
interessante. Eu não acreditava que eu estava no momento para receber aquele título, né? Para ser listada. Eu pensava assim, caramba, eu tenho 25 anos, ainda tenho alguns anos pela frente. Eu acho que eu não tenho tudo que eu preciso para ser listada na Forbes Under 30. E olha como, é um ponto curioso. Né, é interessante isso, que hoje eu sempre falo, né, enfim, quem me escuta, que muitas vezes a gente não se sente pronto. Esse é um ponto, né? E o mercado olha pra gente e fala, você tá pronto sim, você tem muito o que acrescentar, se jogue, vai lá, né? Eu sempre brinco que o não a gente já tem, a gente tem que ir atrás da humilhação, né? Eu sempre a gente já tem mega garantido, Bia. A gente já tem tá que ir ali, atrás, ó, em luzes né? neon. Eu sempre faço essa brincadeira, mas a gente tem que ir atrás do sim. Então, foi muito interessante esse movimento. Isso também me ensinou uma coisa muito importante, que a gente não precisa se sentir 100% pronto pra tentar. Exato. E essa... Né, ter sido listado na Forbes Under 30 mudou a minha trajetória, as pessoas começaram a ver, né, o meu negócio e o meu papel enquanto empreendedora, enquanto gestora de uma forma diferente, mas também foi uma prova para mim. Eu sempre gosto de contar essa história, né, de que primeiro a gente conquista esses sonhos, né, eu via lá a Forbes e depois saber que eu estava na revista, para mim foi um baita sonho sendo realizado, né, de inspiração para outros meninos, para mim é muito importante, mas principalmente que a gente não precisa estar 100% pronta, né, se sentir 100% pronto para ir lá e se jogar e tentar, porque muitas vezes o sim tá esperando pela gente, a gente só não... É a disposição para o sim, né? Exatamente. Bia trouxe um negócio aqui, pessoal, que eu acho que é o elemento central para toda e qualquer movimentação que a gente vai fazer em relação aos projetos de vida, né? Eu acho que tá atrelado, né? Não é um negócio, não é um empreendimento apenas, é um projeto de vida, que pode sim se desdobrar em várias outras realidades, outros processos, né? Mas que a gente tem aqui um processo que foi trazido, que é: eu visualizei a capa da revista. Eu primeiro identifiquei ali um objeto de desejo, um caminho a seguir, né? Um ponto no qual você podia se ancorar para poder estruturar a sua jornada. E aí, dentro desse processo, você se identifica, consegue se conectar também com outras pessoas se conectam com você, que inclusive identificaram esse potencial que já estava ali há todo tempo, né? E boa parte das vezes a gente não consegue enxergar o próprio potencial. E aí eu costumo pensar em Saramago quando fala que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Exatamente. Então é preciso afastarmos de nós mesmos, né? Ter uma visão externa, até mesmo de nós mesmos ou de outras pessoas que confiem, que acreditem, para que isso de fato seja instaurado e a gente consiga evoluir nessas jornadas, né? Eu quero trazer aqui também, Bia, um pouco desse slogan que foi trazido aqui da Barcos, né? Educação financeira para mudar realidades. Educação financeira para mudar realidades. Porque não basta aprender, tem que ter uma transformação aí nesse processo todo, né? A gente já conseguiu, pela Barcos ou pelos relatos e conversas que as pessoas tiveram contigo, esse cenário de transformação que eu digo de ascensão social do ponto de vista econômico, de acesso a outras políticas educacionais, né, a universidades. As pessoas têm alcançado, por meio dessas metodologias aplicadas na Barcos, acessar esses outros espaços, esses outros movimentos? Sim, sim. A gente tem uma felicidade muito grande, assim, quando a gente olha para os resultados, para os relatos. Primeiro que a gente tem um olhar muito forte para os nossos KPIs, né? Então, a gente acompanha as métricas de cada projeto, os resultados, e a gente percebe que em todos os nossos projetos a gente tem um aumento positivo, né, da capacidade das pessoas de pouparem, de, enfim, conseguirem planejar suas finanças, Sim. de conseguir pagar as suas contas em dia. Então, isso pra gente acho que no final das contas é o resultado mais importante, né? E todas elas aumentam o seu letramento financeiro, ou seja, entendem melhor como funciona esse sistema financeiro, qual o melhor momento de acessar e qual tipo de serviço acessar. Então, no final das contas, né, eu acho que esse é o grande desafio quando a gente olha para a educação financeira no Brasil. Sim. É que a gente já tem hoje produtos e serviços super democráticos, né, com maior conexão. Hoje você consegue fazer o Pix, né? Você consegue fazer seu primeiro investimento a partir de R$1. Então, a gente não está falando só da democratização desses produtos e desses serviços, porque ela já vem acontecendo nos últimos anos, principalmente, com a chegada das fintechs, né, dos bancos digitais. Então, a gente teve essa revolução através de startups, inclusive, né, no nosso mercado. Acho que o grande ponto é que as pessoas, a população, e eu digo aqui 90% da população brasileira, ainda não conseguiu acessar, não foi educado, não foi incluído para acessar esses serviços e esses produtos. Sim. Então, o grande desafio, por isso que eu falo da educação financeira, não só
como uma questão de responsabilidade social, mas, na verdade, como um ponto importante olhando para negócio mesmo. A gente teria muito mais acesso, pessoas movimentando, investindo, pensando na aposentadoria, mais estruturadas, menos endividadas, né? Menos inadimplentes, principalmente, se elas entendessem bem sobre esse sistema, entendessem bem sobre esses serviços e produtos que elas acessam. Então, é uma questão mesmo de negócio, é uma questão econômica, né? De olhar o desenvolvimento do Brasil como um todo, como nação. E, bom, a gente vê isso na prática com os resultados dos nossos clientes, né? Dos nossos usuários, que costumam passar, né? Gostar muito da linguagem acessível, de todo o processo de personalização. Esse é um ponto que eu queria entender aqui, ó. Enxergam ali, né, na nossa solução e conseguem evoluir suas vidas. Excelente. A gente fala muito de dívidas, de o cartão de crédito, aí tem termos como IOF, não sei o que. Sabe, existem vários termos que, de fato, não chegam assim ao grau de compreensão que as pessoas costumam ter no dia a dia. Ou melhor, a linguagem, boa parte das vezes, não é tão acessível assim às mais diferentes camadas populares, né? E aí, a Barcos, então, ela tem essa abordagem de traduzir esse financês, trazer uma linguagem um pouco mais fácil, mais simples, mais fluida para as pessoas entenderem, assim, qual é o impacto de tenho um valor X que eu recebo por mês, gasto com isso, aquilo, e aí eu tenho possibilidade de ter ali uma economia para o momento posterior, né? Quando fala de economia, acho que todo mundo gosta, né? Em qualquer situação, Natal chegando, fim de ano, festas, planejamento para as férias, todo mundo sabe que ter uma boa economia ali ajuda a ter uma experiência melhor num outro momento, né? Então a Barcos, ela traz esse viés de ser um pouco mais simplificada em termos de linguagem. 100%. Na verdade, inclusive o nosso grande ponto, né, de inovação, quando a gente fala de diversidade e inclusão aqui também, que é um dos pontos que a gente está conversando, o nosso time sempre foi muito diverso e isso pra gente sempre foi um grande trunfo, inclusive durante a pandemia, né? A gente só conseguiu pensar essa solução olhando pro brasileiro real, né, pro Brasil real, porque a gente tinha muita diversidade, pessoas pensando muito fora da nossa bolha, né, e trazendo problemas e soluções diferentes para aquilo que a gente enfrentava. E foi exatamente, né, pensando no Brasil real que a gente entendeu, caramba, não tem como eu continuar repetindo, né, o método que o mercado sempre teve, né, de continuar complicando, trazendo em sopa de letrinhas, né, uma coisa que não tá na realidade daquela pessoa que tá empreendendo, que tá levantando 5 horas da manhã para ir pro trabalho, que não vai conseguir, muitas vezes, nem se conectar com esse tema ou achar que aquilo ali é para ele ou é para ela, né? Então, o nosso grande papel, para além, né, de trazer, que é o nosso grande ponto de inovação, é falar sobre isso de uma linguagem acessível que esteja conectada ao dia a dia daquela pessoa, né? E a gente tem públicos diversos na Barcos, então a gente olha ainda para professores, para alunos que estão no ensino fundamental e ensino médio, a gente olha para nano, micro, pequenas empreendedoras, a gente olha para empreendedores negros, e para cada grupo a gente traz uma linguagem mais acessível e mais conectada aos desafios que aquela pessoa enfrenta no dia a dia. E essa identificação é o que faz com que a nossa solução dê certo. Porque você nem sempre está aberto a escutar, né? Sim. É um tema que é difícil, que é um tabu, de alguém que está muito distante, que você não se enxerga. Então, a própria Yara, né, hoje no modelo White Label, ou seja, ela toma... pra mediar esse papo. Ela vem para mediar de uma forma bem personalizada mesmo, e ela muda de forma. De acordo com o público que a gente quer atender, de acordo com o usuário final. Então, foi uma forma da gente ultra personalizar toda a experiência para que as pessoas sempre se enxerguem e consigam ali atender às suas necessidades. Muito bom a gente poder ter esse espaço e ouvir um pouco sobre essa história toda da Barcos, da Bia Santos por trás da Barcos, essa jornada completa. A gente está, infelizmente, encerrando esse episódio. Mas já, gente, já tá tão aquela boa. Hora que a gente faz assim... Caramba! Mas a gente ficaria aqui mais um bom tempo, algumas horas. Eu queria saber um tanto mais sobre como foi lá esse processo do ensino médio, esse processo agora que a gente está falando de uma pessoa que não precisamos entrar no critério de idade, mas não tem aí, já tem uma bagagem, melhor dizendo, né? Uma bagagem muito grande e muito centrada, muito determinada, e também com essa perspectiva de tomada de decisão amparada por uma excelente jornada de educação, né? Acredito também nesse papel transformador da educação. Acredito que a gente tem ainda um caminho a seguir
né, de fortalecimento de todas essas políticas e práticas do ponto de vista pedagógico, institucional, nas universidades, escolas, e que a gente consiga cada vez mais falar sobre finanças de um jeito leve, tranquilo, fluido, que não seja uma coisa apartada, né, que fique lá na televisão, que fique no outro lado da telinha, no celular apenas, e que a gente consiga absorver isso no dia a dia, transformando as nossas realidades, né, Bia? Bia, por gentileza, para a gente fechar aqui esse momento, trazer aí uma dica, uma sugestão, uma frase, um modelo que você queira inspirar a nossa audiência aqui para o nosso Impulsecast. Muito bom, gente. Olha, eu vou trazer uma dica que tá um pouco fora, assim, do que normalmente esperam quando a gente fala de empreendedorismo, mas que foi um livro que mudou muito a minha perspectiva em relação, inclusive, ao trabalho, às pessoas, comunidade, a forma como a gente se relaciona, que é um livro de Bell Hooks, que se chama Tudo Sobre o Amor. E aí vão perguntar, Bia, o que isso tem a ver com empreender? Né? O que isso tem a ver com a nossa carreira? A gente tem tudo a ver. Esse livro explora a nossa relação e como a gente constrói amor, né? E relações mais saudáveis com várias áreas da nossa vida, inclusive com o trabalho. E foi um livro muito transformador, porque nesse momento de tanto caos, né? Momento que a gente vive de tanta conturbação, de tantas mudanças, tudo tão acelerado, muitas vezes é importante a gente parar, refletir, ter esse momento de autoconhecimento para seguir. Eu acho que essa é a minha maior dica, né? Continuar se conectando com quem a gente é, buscando esse autoconhecimento, porque quando a gente está bem alinhado com quem a gente é, com aquilo que a gente quer, tudo na nossa vida flui, inclusive os nossos negócios, nossas relações, o impacto que você quer causar no mundo. Então, deixa essa dica não tão óbvia, mas que para mim foi extremamente importante ao longo aí dos últimos anos. Muito bom, muitíssimo obrigado, Bia, muitíssimo obrigado a todas e todos vocês que estiveram aqui conosco. E assim a gente encerra mais um episódio do Impulsecast. Se você curtiu, segue a gente no YouTube, no Spotify, nos canais digitais, estaremos por aí, a voz da Bia, a voz do Kelvin. E, claro, acompanhar tudo que acontece nesse ecossistema. E @ImpulseForum no Instagram para acompanhar um pouco mais sobre o Impulsecast. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo episódio. Tchau, gente. Foi um prazer. Prazer, gente. Tchau, tchau.